Ok? Podemos dar início? Sim. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, onde nós iremos falar um pouco a respeito da administração do Centro Espírita, né? Seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista contábil, que é um assunto que é extremamente necessário, né, aos dirigentes da Casa Espírita, do Centro Espírita, mas que muitas vezes é até negligenciado um pouco, tá? E isso é um perigo muito grande. Daí nós estarmos aqui hoje falando, conversando a respeito desse assunto, e esperamos que seja muito útil a todos, né? Inicialmente, eu devo comunicar a todos que esse evento está sendo gravado e, posteriormente, ele será disponibilizado via internet, tá? Então, esperamos que não haja nenhum inconveniente para nenhum dos participantes aqui agora, tá? E, como este evento, apesar de estar tratando de um assunto voltado para a administração jurídica, contábil, etc., ele não deixa de ser um evento espírita, né? Ele não deixa de ser espírita. E como todo bom evento espírita, nós vamos iniciar com uma prece, para que, por nossa vez, nós possamos formar, assim, embora uns distantes dos outros, mas formar, assim, uma egrégora, né? Um pouco melhor do que aquela que nós estamos habituados no nosso dia a dia, certo? E nós vamos pedir, então, para a nossa amiga e colega Tânia, que, por um acaso, é a vice-presidente da Distrital Santana, da USE. Nós vamos pedir a ela, então, que faça a prece por nós. Bom dia a todos. Semi, nós temos mais alguns recadinhos, você vai dar após a prece ou vai falar antes de eu fazer a prece? Mais algumas orientações. Quer que eu leia? Sim, por favor. Ok. Então, os palestrantes, eles terão 20 minutos para a exposição. Então, é o Marcelo Marafon, o primeiro, e a Rosana Gaspar, a segunda pessoa a falar. Nós pedimos a todos que mantenham o microfone fechado. As perguntas, elas serão feitas via chat ou via microfone. O ícone da mão levantada. E essas perguntas, elas serão respondidas na ordem em que foram sendo feitas. Então, eu, Tânia, e a Giovana é quem irá controlar, né, essas perguntas. Caso alguma pergunta não seja respondida no dia de hoje, né, que não vai dar tempo, por exemplo, poderá ser encaminhada essa pergunta para o e-mail que nós iremos disponibilizar no final do nosso evento. E aí, até o dia 2 de maio, e aí nós estaremos passando essas perguntas para o Marcelo e para a Rosana, e eles irão responder para vocês, tá bom? Se houver alguma dúvida, nós pedimos, por favor, para levantar a mãozinha também, eu e a Giovana vamos olhando, e nós vamos respondendo para vocês via o chat, tá bom? Mais uma coisinha, Tânia, coisa esqueceu. As perguntas, quem levantar a mãozinha para formular as perguntas, tá? Nós daremos, no máximo, 2 minutos. Bem lembrado. Para formular a pergunta, tá? Bem lembrado, ok. É isso mesmo. Então, vamos agora fechando os nossos olhos, aquietando os nossos pensamentos. Jesus querido, nós estamos aqui na manhã de hoje, reunidos em seu nome, Senhor, já agradecendo a presença dos amigos espirituais da USE Distrital Santana, da USE de São Paulo, de todos nós que estamos aqui nesse momento participando desse evento,
E agradecendo também, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui. Nós pedimos a Ti, Jesus, que tenhamos todos nós discernimento para que possamos assimilar as lições desta manhã, que com certeza nos auxiliará na administração das casas espíritas. Nós agradecemos aos mentores dos nossos participantes, do Marcelo e da Rosana, e agradecemos a eles por estarem aqui na manhã de hoje, nos auxiliando. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Tenhamos todos um bom evento. E que assim seja. E que assim seja. Né? Bom, como já dito e todos já sabem, né? Todos que ingressaram aqui, o nosso assunto, o nosso tema é administração jurídica e contábil. Tá? E para isso nós convidamos dois grandes amigos nossos, né, para discorrerem um pouco a respeito desse assunto. Tá? Primeiramente, o doutor Marcelo Marafon, que é advogado, é membro ativo e participante da AGE São Paulo, da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, e a Rosana Gaspar, que é contadora. É contadora ou contabilista? Rosana, qual é a diferença aí, hein? Há uma diferença, não há? O contabilista, ele é técnico, né? A contadora já tem um curso superior, essa é a diferença, né? Ah, tá. Então você é contadora. É. Contadora, né? E presidente da USE estadual, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, certo? Então, uma vez apresentados, né, e os senhores já conhecendo e sabendo com quem iremos tratar aqui, né, nós vamos, sem mais delongas, para que o tempo não nos atropele, passando a palavra ao Dr. Marcelo. Com você, Marcelo. Obrigado, Semi. Bom dia a todos, a todas. Prazer voltar, mesmo que virtualmente, aqui na nossa casa, na USE. Obrigado aí pelo convite de todos para participar. Eu sei que todos não falam aqui da capital, né? Mas uma manhã chuvosa e feia de sábado, a gente falar de assuntos chatos assim ainda, né? Vamos tentar fazê-lo de uma forma melhor possível para todo mundo, tá? De uma forma mais prática, mais objetiva, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação, eu vou dividir a minha apresentação em duas, né? Então, eu vou pedir desculpa para as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, pelos termos mais básicos, né? Então, eu vou começar falando bem o básico de como, praticamente como montar legalmente, juridicamente, um centro espírita, né, os aspectos básicos da sua constituição, da sua formação, e no segundo momento da minha apresentação eu vou trazer alguns problemas mais recorrentes que a gente costumava atender na AGE, né, que a gente tinha dentro da nossa associação, em parceria com a USE, né, um campo aberto para os centros espíritas para resolver questões jurídicas, né. E aí eu fiz um compilado das maiores questões trazidas, o que é mais comum, tá bom? Então eu estou aqui dividindo a minha apresentação com vocês, depois, tá todo mundo vendo? Tudo tranquilo? Posso continuar? Sim. Então tá bom. Sim. Você mudou a tela? Não. Ah, tá bom. Não, só para saber que às vezes fica fixa até. Eu estou tentando mudar aqui, mas eu não estou conseguindo. Vamos lá. Desculpa, eu tenho um probleminha técnico aqui. Opa. Agora estão vendo? Ainda não. Agora sim. Então agora vamos lá. Opa. Isso, sumiu de novo.
Nós estamos vendo aqui, Centro Espírita, Organização Religiosa, Associação, Organização. Vamos lá, então, gente. Então, o que é um centro espírita do ponto de vista jurídico, né? Assim, para as pessoas que... Vamos lá, bem a grosso modo, a gente tem dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, na nossa lei, né? Na nossa formação. Ou você é uma pessoa física, ou uma pessoa jurídica, né? Bem a grosso modo. Ou você tem um CPF, ou você tem um CNPJ, né? São os dois tipos de pessoas, claro, tem várias exceções aí no meio, né? Mas o básico é esse, né? Então, e dentro das pessoas jurídicas, nós temos um grande rol. Então, e aí a pessoa me pergunta, o centro espírita, o que é o centro espírita? É uma associação? É uma organização religiosa? Uma ONG? O que é? Então, até 2002... Até 2003, na verdade, a gente tinha um outro Código Civil e o centro espírita era considerado uma associação. Por quê? Uma empresa com um CNPJ, ela visa obter lucro. Então, a gente só tinha algumas poucas outros tipos de CNPJs que não visavam lucro, como eram as associações. E dentro das associações a gente tinha um monte de coisa. Tinha clubes de futebol, que são associações, clubes que eram associações, e os próprios templos religiosos, das religiões, que eram associações. Depois veio o Código de 2002, ele mudou um pouco isso, mas uma lei de 2003 que mudou esse próprio Código Civil, né, que hoje está em vigor, ele trouxe, dentro do rol das pessoas jurídicas, né, então dizendo, são pessoas jurídicas, né, aquilo lá que eu falei, tem o CNPJ, então ele vai enumerando, né, as empresas, né, e essas sim, que visam ter o lucro, não sei o que, e ela traz essa figura das organizações religiosas, especificamente. Então, isso trouxe, acabou um pouco toda aquela discussão. Então, quando você vai constituir um centro espírita, ou o seu centro espírita, hoje ainda tem muitos, depois isso a gente vai ver lá no final, que ainda trabalham na forma de associação, mas, assim, o certo, o correto, é dentro do rol específico, existe um específico para nós, que são as organizações religiosas, tá? Isso daqui não tem a ver muito, mas é templo, né? O templo da Constituição, não, isso é outra coisa. Dentro da Constituição tem a proteção do templo, que é inviolável, a associação para fins religiosos, né? Isso é uma outra proteção que a Constituição traz, né? Então, a gente não misturar as coisas. O seu templo, mesmo que esteja juridicamente constituído de uma forma errada, eu estou com CNPJ atrasado, algumas obrigações, você ainda é um templo e você tem a proteção constitucional. Isso fique tranquilo. Mas, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais certinha, você teria que estar constituído como organização religiosa dentro do Código Civil. Aqui as organizações religiosas, elas podem receber recurso do poder público, né, convênio e tal, porque isso não mudou do que era antes, tá? Voltando ao meu título ali, quando eu falo ONG, uma organização não governamental, né, a gente pode considerar, claro, que o Centro Espírita é uma ONG, sim, porque ONG no sentido de organização não governamental, tudo que está no governo é governo, tudo que não está no governo, mas recebe porventura, algum valor do governo, é considerado uma ONG. Esse termo ONG, ele não é um termo jurídico, não é um termo, vamos dizer assim, mais formal, né? É um termo mais abrangente que a gente é usado mais para fala mesmo. Então, não tem problema falar, o meu centro é uma ONG, porque ele é um órgão não governamental que recebe, de vez em quando, pode receber dinheiro público e usar para uma função pública, né? Então, aqui embaixo eu botei alguns títulos, né? Tem muita gente que confunde isso também. Eu tenho um centro espírita, eu posso receber dinheiro público, eu tenho o SEBA, eu tenho o OCIP, o que é isso tudo? Isso, na verdade, você não é uma SEBA, você não é uma OCIP, você pode ter um certificado disso, dependendo do que você faz, né? O que você quer fazer. Então, tem muitos centros espíritas que falam, eu posso ter uma creche aqui e receber dinheiro público para isso? Pode. Né? Desde que você tenha tal certificado, preste depois contas desse dinheiro do governo, e isso não vai te descaracterizar de centro espírita. Você pode também fazer esse trabalho social com dinheiro público, claro, tem gente que faz trabalho social com doações particulares e tudo bem.
Mas estou dizendo, se você quer o dinheiro público para fazer uma parte do trabalho do Estado, você também pode, sendo uma organização religiosa, desde que você obtenha esses títulos, né? Não vou entrar aqui na especificidade, mas é uma série de documentação, você pesquisa no Google, você vai atrás, o que eu preciso para ter isso, o que eu preciso para ter aquilo, lá tem todas as instruções, tem que estar constituída há mais de não sei quantos anos, não sei o quê, então tem certas regrinhas lá, tá? Então, vamos lá. Eu quero criar a minha organização religiosa, meu centro espírita. Como é que eu faço? A primeira coisa, nós temos o estatuto, né? O estatuto, que a gente chama, ela é a certidão de nascimento do centro espírita. Onde ele está sendo constituído, é o documento principal, o documento onde ele nasce. Então, é aquele que está estatuto de constituição do Centro Espírita Amor, por exemplo. Então vamos constituir, o Centro Espírita Amor funcionará com esse nome, na rua tal, terá tais finalidades, né? É todo o documento onde ele nasce. Então, tem que estar lá o nome, né? O endereço onde ele vai funcionar, a finalidade dele. Aqui tem a estrutura administrativa, você nesse estatuto, quando você vai constituir, você tem que dizer como é que vai funcionar. Ele vai ter um presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiro. Essa aqui é uma constituição meio formal, meio tradicional, né? Sempre tem o cargo de presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiro. Mas também a gente pode, claro, sempre respeitando a lei, mas isso ele é bem flexível, né? Eu lembro que teve uma consulta uma vez que ele falou assim, olha, a gente não quer uma organização dessa vertical, a gente quer uma coisa mais horizontal, não quer ter um presidente, a gente quer decidir coletivamente. Então eu criei, olha, então vai ser um conselho por 3 pessoas e todas as decisões têm que ser unânimes. Eu falei, olha, isso tem um problema de mas pode fazer. Não quero que chame de presidente, porque tem um cargo pesado, tem um nome muito pesado, né? A gente espírita sabe que a gente, né, a maioria das vezes a gente cai ainda muito nessa coisa do ego, né? Nós espíritas principalmente, não quero que seja um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, a gente quer outros nomes. É livre. Você, melhor do que ninguém, sabe como o seu centro funciona, como vai funcionar. Tem gente que fala, puta, eu preciso de 6 cargos, conselho, eu não consigo nem juntar 10 pessoas para participar aqui da reunião, ainda você quer que eu bote tanto? Não, pode pôr 2 pessoas apenas. Eu já vi centro que tinham 2 só nos cargos administrativos, não tem problema. Isso aqui é bem livre, né? O que eu recomendo é eu vi no da FEB que tem o cargo presidente, o vice, copiei, fiz igual, aí fica, né, correndo atrás de pessoas para assinarem só para poder cumprir o cargo. Não façam isso. Adaptem a lei, né, o estatuto, à sua realidade, não ao contrário, tá? Aqui tem que ter os membros da associação, quais são os membros, né, como é que são, quem pode ser admitido como um irmão, um nome, né? Antigamente a gente usava associado porque era uma associação, agora como o nome organização religiosa, você pode botar outro nome, né? Eu quero chamar os participantes de irmãos, de membros, de não sei o que, você pode. Então você tem que se falar, olha, como é que vai ser admitido, como é que não ele vai ser expulso, né? E por fim o patrimônio, né? Principalmente os centros antigos era mais comum, hoje o imóvel, eu acho que ninguém mais tem imóvel sobrando para dar para centro espírita, infelizmente, né? Mas antigamente era mais comum, as pessoas tinham muitos imóveis e constituíam e deixavam um imóvel para o centro espírita. Então isso é muito importante você falar até o que vai acontecer com esse patrimônio depois que acabar, ou se acabar o centro espírita. Isso também é muito importante você colocar se você vai destinar algum patrimônio para a formação dele, né? E aqui a gente ajudando a USE, a gente viu muitos casos desse, né? Que o fundador de 3 gerações atrás deixou um centro espírita e com um imóvel, depois esse centro espírita acabou, porque não tinha o que vai fazer com esse imóvel, é um caos, né? Então, o interessante é você, tem um patrimônio, se na dissolução desse centro espírita, ele vai ficar para a USE, por exemplo, que é para a FEB, para não sei o quê, alguma outra instituição maior, que você tem certeza que talvez dure mais tempo, né? É isso. Então, nós temos ainda dentro dessa parte chata aqui de documento, a Assembleia Geral de Constituição. Claro, eu falei do estatuto, mas como é que esse estatuto nasce, né? Como é que ele é feito? Na verdade, você cria uma assembleia, né? Então, por exemplo, estou eu e 4 amigos aqui, nós resolvemos fundar um centro espírita. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai fazer uma ata dessa reunião, dizendo, olha, no dia tal, eu me reuni com esses meus 4 amigos, no tal, e resolvemos fundar este centro, essa organização religiosa, né, esse centro espírita, com esse estatuto, tal, e aproveitando, o centro espírita já, quando você fez o estatuto, ele já tem os cargos, né, ali que você botou, né, da forma lá, presidente, por o meu aqui é presidente e vice-presidente. Então, nós estamos fundando, aprovando o estatuto e já elegendo a primeira diretoria, já tem que estar também já eleita para começar a designar quem vai representar esse centro espírita juridicamente falando, quem vai assinar em nome dele. Então, você faz essa Assembleia Geral de Constituição, né, esses termos, Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária. Para quem está acostumado com esses termos, não tem nada de muito glamouroso. É uma reunião, a Assembleia é uma reunião geral, né? Ordinária, quando ordinariamente a gente fala que está todo ano previsto, extraordinária é quando extraordinária, aconteceu alguma coisa que você precisa reunir para decidir, é só isso. E existe essa Assembleia Geral de Constituição, você faz essa reunião, constitui, aprova o estatuto, já designa os negócios e já daí nasce. Todos esses atos, né, você leva, né, a organização religiosa não é registrada na junta comercial, não é registrada em outro lugar, senão no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, né? Tem algumas cidades que não tem esse cartório, quer dizer, não é que não tem, esse cartório, ele acumula funções com outro, de imóveis, de notas, né? Mas na cidade tem algum tabelião que exerce essa função do registro civil das pessoas jurídicas, é lá que a sua organização religiosa deve ser registrada, tá? Depois a Rosana traz para a gente a questão do CNPJ, eu sei que hoje tem um cadastro único, como é que você é registrado, se você tira primeiro o CNPJ, depois, mas isso eu não entendo nada, a Rosana depois explica para a gente como é que faz. Mas do ponto de vista formal, ele nasce ali no registro das pessoas jurídicas, tá bom? Depois nós temos aqui o regimento interno, né? O regimento interno, o que é? Ele não é um documento obrigatório, mas é um documento importante para um centro espírita. Ele fala as normas internas e disciplinadoras, né? Então é aquela coisa mais assim, aquela regra interna, mais, né? Vamos ter os grupos de estudos, palestrantes, vamos dividir aqui um grupo para propor isso, um grupo mais do trabalho espiritual mesmo, né? Isso é muito, você faz essas regrinhas, né? Eu pela minha experiência, que eu vejo de centro espírita, eu acho um documento muito importante, porque costuma dar briga em centro espírita nessas coisinhas, né? Nessa partezinha, não sei o que, esse grupo não sei o que, o presidente desse grupo é sempre o fulano, eu queria participar. Então, se você deixa algumas regras internas mais claras, né? Eu já vi de tudo, já vi, olha, para você virar uma pessoa que dá passe, você tem que já estar 3 anos no grupo. Tudo bem, cada um bota a regra, mas pelo menos tem regra, fica claro, né? Você tira um pouco aquele aspecto da subjetividade, que é o principal problema de relacionamento em centro espírita, né? Fulano está sendo mais, tá tendo mais chance do que eu, né? Se você bota umas regras mais claras, talvez, e isso nesse regimento interno, que é bem livre, claro, que não for ilegal, você pode colocar de tudo, né? Já vi gente falando de cada nuance pequenininha, tem gente que é mais aberto, mas esse de regimento interno você pode fazer como você quiser. Eu recomendo, é uma forma mais, né, fica mais claro, né? Os registros, né, que eu falei agora há pouco. Então, você é obrigado a registrar naquele cartório que eu te falei, a Assembleia Geral, que altera o estatuto, né? Todo ano, se você for alterar alguma coisa do estatuto, você é obrigado a registrar. A ata de Assembleia Geral de eleger diretoria. Então, se você colocou o mandato da sua diretoria de 4 em 4 anos, talvez só de 4 em 4 anos que precisa ter um documento formal e registrar no cartório quando você vai eleger essa nova diretoria. O resto não é obrigatório, né? E os editais de convocação para essas assembleias. Claro, você tem que mostrar que você convocou todos os seus associados para essa assembleia. Esse edital não precisa ser publicado no jornal, mais nada. Você pode mostrar que mandou por e-mail para eles, ou botou na sua página da internet do centro, no seu Instagram, isso não tem problema, desde que você mostre que, de alguma forma, você deu publicidade que vai acontecer essa reunião em 15 dias antes. Esses são os documentos que é obrigados a você registrar, e aí, claro, né, pagar para isso, né,
e o cartório também não está barato. Você não é obrigado a registrar reuniões ordinárias, extraordinárias de diretoria, né? Então, nós vamos reunir diretoria. A diretoria, o presidente e o vice-presidente, para tratar dos problemas do centro espírita, da organização. Essas reuniões vocês não precisam. Eu recomendo que tenham ata, até como uma forma de mostrar, né, da transparência dos atos, uma ata dessa reunião depois, mas essa ata você arquiva numa pasta dentro do centro espírita, deixa no computador, não é obrigado a ter ela formal. Eu deixaria só para... É um documento histórico para você mesmo, para sua organização, para saber o que foi decidido naquela diretoria, naquela reunião, né? Outro documento não obrigatório, mas que eu recomendo ter é o quadro de membros, né? Quem é membro do centro espírita? Quem que é considerado associado àquela organização religiosa, que faz parte? Tem gente que vai lá uma vez por semana, só toma um passe. Essa pessoa não é? Isso é totalmente livre, é com vocês. Dentro dos membros, você pode, no próprio estatuto, você pode pôr vários tipos de membros, membro efetivo, membro contribuidor, que fala assim, puxa, a gente vai cobrar uma taxa de cada membro para poder ajudar a sustentar o centro espírita. Então, esse é um membro contribuidor. Outro é só um membro frequentador. Então, mas o que é importante é só os direitos, se você vai definir que tipo de membro que é. Quem tem direito a voto, por exemplo, na hora de eleger o presidente ou o vice-presidente. Aí você pode fazer essa distinção. É só o membro contribuidor que tem direito a voto. É só o membro, não sei o quê, o membro tal. Essas pessoas que só passam no centro espírita, a gente não vai ficar cadastrando, porque, puxa, vai dar um trabalho. O movimento é muito intenso ou não. E aí eu falei, isso é muito do seu dia a dia, né? Bom, passando agora um pouquinho, né? Constituído do tema, temos a parte de relação trabalhista, eu confesso, posso falar uma besteira, não é o meu forte, até o SEMI aqui depois pode me corrigir se eu trouxer alguma coisa errada aqui para vocês. Tem essa lei aqui que ela fala do trabalho voluntário, dizendo, então, assim, o trabalhador voluntário, em tese, vocês fiquem tranquilos que não vai gerar qualquer vínculo trabalhista, né, com todas aquelas cargas, né, existe uma lei que regula o trabalhador voluntário, talvez valha a pena fazer um termo de trabalhador voluntário, se você acha que pode dar um problema, né, não quero burocratizar, falar, puxa, vou ter que fazer um termo para cada um, talvez, assim, um ou outro que seja mais, né, recorrente, talvez valha a pena ter esse termo de trabalhador voluntário. Embora aqui seja isento, né, de pagar sindicato aqui embaixo por essa portaria do Ministério do Trabalho, eu sei que teve uma briga no tempo, qual que era o sindicato que um centro espírita tem que fazer parte, né, então, eu sei que no final ficou esse sindicato dos empregados, instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, que eu pude dizer federal não, desculpa, é de São Paulo, né, tem uma briga, mas se algum sindicato, eu sou o sindicato X, entrar em contato com vocês, não, o sindicato que eventualmente, se eu quiser participar, é esse sindicato, sim. E temos a imunidade de impostos, taxas, né, e etc., prevista aqui, bem grosso modo, nesse artigo da Constituição, do templo religioso, só para saber, eu acho que é mais a função da Rosana, mais do que eu, falar sobre isso. Outras partes aí chatas que a gente precisa ter no centro espírita, então, a VCB, né, isso daí a gente não está isento, não, né, eu vejo muito, mas no centro eu sei que, né, não tem, mas talvez seria interessante você ter a VCB, né, do bombeiro, para aquele termo dizendo que você pode funcionar dessa forma, a BITS, esses, embora seja um tempo, mas você obrigatoriamente tem que ter esses documentos, né, cadastro na prefeitura, né, outro dia, até semana passada, fui consultado do centro espírita que recebeu uma cobrança do IPTU. Falou, mas eu sou templo, eu não tenho que pagar IPTU. Falei, mas você fez o seu cadastro na prefeitura dizendo isso? É um cadastro super simples, tem aqui o site, você joga no Google, cadastro na prefeitura para isenção, né, por ser um templo religioso, você preenche isso aqui na cidade de São Paulo, estou falando, esse sistema de gestão de benefícios fiscais, é um documento que você preenche, junta lá o estatuto, junta certas provas, deixa na prefeitura e todo ano você precisa fazer essa declaração para que você não seja cobrado de IPTU. Aí você vai falar, o imóvel não é do centro espírita, o imóvel tal, tudo bem, faça um contrato de comodato entre o dono do imóvel, o dono jurídico e o centro espírita, né, comodato, um empréstimo, né, vamos dizer assim, não um juridiquês, e que vai emprestar durante 10 anos sem pagar o centro espírita, e eles servem também como um documento, tá?
Aqui o ECAD, que é aquela taxa que você paga para músicas, né? Outro dia alguém me perguntou, músicas tocadas em centros espíritas, né? Durante umas sessões, isso aqui. Tem um julgamento, é o único aqui do STJ, e isentando, né? Não precisa pagar ECAD no centro espírita e tal. Claro, realizei um evento, né? Um congresso, e aí eu toquei uma música, aí é diferente. Esse julgamento aqui trata do dia a dia do centro espírita, das reuniões normais, né? Usa aquela musiquinha mais ambiente, poxa, vou ter que pagar aqui uma taxa? Não, né? Alguém já cobrou e já foi para o judiciário, alguém falou que tem. Aqui existem as federações, né? Que são, na verdade, umas associações de centros espíritas, né? O seu centro espírita, se você quiser, você pode fazer parte da USE, da FEB, da Aliança, né? Que são geralmente associações de centro espírita, que o FEB não, a FEB é outra coisa, né? A FESP, né? Federação do Estado de São Paulo. Se você gostaria que seu centro fizesse parte de uma organização de centros, você pode fazer essa associação, e também é livre, né? Não é obrigatório, mas recomendável, porque sempre em união, em troca de experiências é melhor, qualquer uma que seja, né? Os problemas recorrentes que eu trouxe aqui, né? Então, nós somos aqui da Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, né? Fundado aqui como um braço da USE, para tentar, um dos vários objetivos nossos é também ajudar essa parte juridicamente do centro espírita. Então, a gente tem um canal onde qualquer problema jurídico do centro espírita, a gente tenta ajudar na solução. Então, a maioria dos problemas que eu vi era isso, era a questão do imóvel, que eu já trouxe lá atrás, né, quando a pessoa fundadora põe um imóvel dentro do centro espírita, era mais comum normal, e você precisa dar a destinação dele no seu estatuto no caso de dissolução, porque de repente fica um centro espírita, e a gente viu esse movimento nos últimos 10 anos de centros espíritas, parece que irem migrando, né, os grandes virando menores, e tendo uma mudança, aqueles centros espíritas mais antigos foram acabando com o passar do tempo, né, e esse imóvel que fica, aí é uma dor de cabeça enorme. Então eu recomendo, se você tem um imóvel no seu centro espírita, e lá não tem uma destinação no caso deles se acabar, por favor, faça uma alteração no estatuto, tá? Especificar aqui no estatuto, regularizar e aprovar, né? Outra questão é a questão também recorrente, a questão de impostos, né? Eu estou sendo cobrado do IPTU, meu centro espírita, e eu não deveria pagar. Então, o que eu recomendo para evitar isso todo ano, fazer aquela declaração. Se você já tem uma dívida em curso, escrito em dívida ativa, alguma coisa assim, você tem os embargos ainda para discutir, você tem a defesa administrativa, tudo bem, esqueci de fazer. Então, vamos brigar, se você provar, já tive vários desses que funcionam o centro espírita lá realmente, é possível você ainda correr atrás disso, né? Já existe uma coisa chamada ata notarial, você chama o tabelião, um dia que tem trabalho no centro, e ele vai lá e relata que no dia tal compareceu e viu que funciona no centro espírita. Isso é a maior prova, e meio incontestável, né? De que ali funciona. O que você tem que provar para o Estado é isso, que lá funciona mesmo, para evitar, claro, a gente sempre sabe que infelizmente tem espertalhões que falam que o imóvel é alguma coisa religiosa para não pagar impostos. Um dos maiores problemas que a gente vê, o maior de todos, é a falta de representatividade, né? A gente sabe que não acontece muito, que é aquela coisa, eu constituí meu centro em 1990, fiz 2, 3 eleições, aí veio não sei o que, a gente parou de fazer, continuou o nosso trabalho, e nunca nos importamos para essa parte jurídica, né? Tá lá registrado em algum lugar, o último presidente foi eleito em 1998, a gente não mexeu mais, né? E aí, por algum motivo, falou, puxa, agora eu vi que preciso regularizar, e vem a dor de cabeça, como é que eu vou fazer, né? Então, claro, é trabalhoso, mas não é complicado, né? A gente tem que entrar com uma ação, infelizmente, judicial, chama ação de nomeação de administrador provisório. Então, você diz uma ação, embora o nome, ação judicial, não é contra ninguém, isso só que você precisa desse despacho do juiz, né? Dessa decisão judicial.
Então você fala, olha, meu centro ficou tal, só que o que o juiz quer é que você precise nomear alguém para falar, tudo bem, não tá tudo bem, mas fulano se responsabiliza por todo esse passado. Ele quer saber, ele só quer isso, que alguém que fala, tá bom, eu vou regularizar, mas quem vai assumir a bucha se aparecer alguma coisa desse tempo todo? Então, alguma pessoa vai ter que dar a cara a tapa aí. A gente sabe que é normal que alguém, na prática, tá administrando ali. Então, geralmente, essa pessoa dizendo, olha, eu estou administrando há tanto tempo, então, e essa própria pessoa, ela pede esse título de administrador provisório apenas para convocar a próxima reunião, tá? Então, ela não vai ter, claro, nenhum problema no seu passado, mas fala, olha, é isso. Geralmente, o juiz nomeia, não há problema. Eu vi poucas vezes algum juiz, né, criar problema com isso. Aí ele é nomeado, esse administrador provisório, só para nomear, para convocar a Assembleia. Aí você convoca a Assembleia, né? Como eu falei lá, faz um edital convocando para aprovar as contas de todo o período, né? Então, aí todos os associados têm que fazer essa reunião para aprovar o período de lá até agora. Eleição da diretoria, ainda com base, meu estatuto está antigo, ainda sou associação, queria aproveitar o momento para mudar. Claro, vamos mudar, mas primeiro elege, aí como ainda está vigorando aquele, tem que ser com base naquele ainda. Elegeu com base naquele, período de 2 anos, 3 anos e tal, faz uma diretoria e tal, e aí sim, no momento seguinte, né, no momento seguinte você altera o estatuto já, que aí as próximas eleições já, com base nesse novo estatuto, tem que esperar o prazo desse que acabou de eleger acabar, mas pelo menos você está com o estatuto já para mudar para organização religiosa e etc. Aqui eu trouxe aqui um exemplo na prática desse daqui. Não está aparecendo, Marcelo. Acho que você tem que interromper e pôr o outro. Eu vou parar de interromper aqui. Tá. Eu ia mostrar para vocês aqui na prática, mas eu acho que não é necessário, ia ser só pelo tempo também, já está... Meu tempo está estourando aqui, mas era mais assim na prática, para você ver como era Casa Ferreiro, espeto de pau, que eu era o próprio Centro Espírita que eu frequento, eu acabei fazendo tudo isso agora no ano passado, né? De nomeação nessa ação, nessa regularização, nesse estatuto de organização religiosa, mostrar a cara para vocês, né, de como era, mais ou menos, mas eu... tá aqui, deixa eu só mostrar rapidinho para vocês, então. Deixa eu ver se a tela inteira... não. Não é a tela inteira. Não está obedecendo aqui. Vocês conseguem ver? Dá para ver, Rosana? Não. Agora sim, agora está entrando. Agora entrou. Agora entrou. Então aqui está... esse é o estatuto do centro aqui, né, de que eu faço parte, quando a gente mudou, né, o estatuto novo, então constitui sob a denominação, né, do Centro Espírita Amor e Paz, sobre forma de organização religiosa, sem fins lucrativos, tal, regida pelo estatuto, esse estatuto que a gente aprovou ultimamente, né, então a organização tem sede no endereço tal, não distribuirá lucro, não distribuirá de diretores, né, qualquer dividendos. Isso é importante lá depois, para você ter um SEBAS, algum termo, eles obrigam que você tenha essa cláusula. Ele poderá ter um regimento interno, aí aqui eles chamam os associados, né? Então, já está errado aqui essa palavra, associados, né? Então, são membros da organização, aqui eles chamam, mesma categoria, que a gente chamou de irmão no singular, irmão no plural, todo aquele que tal, né?
Então, a gente chamou de irmão, tem os deveres do irmão, votar, ser votado, se infringirem a regra de infração, administração, Assembleia Geral, aqueles cargos aqui, né, que eu falei, né, no nosso caso a gente tem 2 diretores só, um vice-presidente e um vice-presidente, eleitos pela diretoria, né, é mais ou menos assim que é a cara, o conselho consultivo, se você precisar ter um conselho, né, tem gente que gosta de ter, o patrimônio será constituído pelos bens móveis e imóveis, que venham todo o patrimônio, será destinado aos objetivos, em caso de dissolução de sociedade, que se dará convocada, o patrimônio será transferido a outra entidade com benefício. A gente deixou bem aberto isso, também é uma dica boa, porque fala, puxa, eu não quero escolher agora. Então, você deixa aberto, será destinado para outro na hora da votação, tal. É isso, gente. Espero ter contribuído de alguma forma aí para quem tivesse alguma dúvida, alguma questão, e depois eu fico à disposição lá para ajudar a responder, se eu souber, meus poucos conhecimentos, alguma coisa que alguém fique com dúvida, Semi. Ok, muito bom. Marcelo falou que está à disposição, vai ficar à disposição até o final para responder questões e perguntas, e elas serão respondidas após, né, após a fala da Rosana, mas quem quiser encaminhar as perguntas, seja através do chat, seja levantando a mãozinha, para o Marcelo já pode fazer, tá? Já pode ir encaminhando para nós as perguntas. A mesma coisa, a Rosana, também, durante a fala dela, durante a palestra, quem quiser encaminhando, também já pode ir encaminhando as perguntas para nós, tá? Então, vamos já, sem mais delongas, passar a palavra para a Rosana, que já nos foi apresentada, né? Então, vamos passar diretamente a ela a palavra. Bom, já estão vendo ou não? Espera aí. Tá começando a aparecer, agora apareceu. Só lembrando, quem não estava, né, o convite para o nosso 18º Congresso Estadual de Espiritismo, que vai acontecer no próximo dia 24 a 26 de junho de 2022, e as inscrições são pelo site congressousesp.org, tá? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a administração do Centro Espírita, né? E como o Marcelo bem falou, é necessário algumas regras na parte administrativa, e nós temos a ferramenta contábil, que é uma boa ferramenta para a gente administrar a casa espírita. Deixa eu ver, não está indo. Bom, o Marcelo nos falou aí a respeito do registro do estatuto, da ata de fundação e de eleição da diretoria. E o que a gente pode fazer? Pode incluir nessa ata, nesse registro, um documento de abertura do CNPJ, tá? Lá no Oficial de Registro de Títulos e Documentos. E hoje, como ele falou, uma coisa interessante, ele falou, tem centro aí que não quer ter o presidente, mas vai ter que ter um representante legal, porque para a Receita Federal, você vai ter que escolher uma pessoa que vai ser o representante legal daquela pessoa jurídica. Quem é que assina, quem é que responde pelo centro espírita, pela instituição espírita. Então, dentro do CNPJ tem lá a figura do presidente. É ele o único que vai ser o representante legal, não precisa registrar toda a diretoria executiva, mas a gente sabe que, por exemplo, toda administração, todo mundo responde solidariamente, mas aquele que responde pelo centro espírita é o presidente. Então, vai ter que ter uma figura, pode chamar de coordenador, pode chamar de monitor, pode chamar do que quiser. Lá na Receita Federal, a denominação que é dada é presidente. A inscrição na prefeitura, como ele falou hoje, tem um balcão único, que quando você faz o registro, ele já dá todo o prosseguimento
para sair todos os registros. Porque, por exemplo, quando eu cheguei na casa espírita que eu frequento, eles tinham o CNPJ, mas não tinham a inscrição na prefeitura. Então, eu tive que fazer a inscrição na prefeitura e pagar 5 anos atrasado. Porque ele começa a contar a partir do momento que você faz o registro no CNPJ, você tem que fazer o registro na prefeitura. Se você não fizer esse cadastro, ele vai entender que se passou muito tempo, pelo menos 5 anos, você vai ter que pagar de taxa de fiscalização de estabelecimento, né? Porque o restante vai prescrever. Vamos dizer, você abriu a casa espírita, registrou no CNPJ em 1999. Não interessa, você vai pagar só 5 anos para trás. Então, já aconteceu isso várias vezes. Hoje já não acontece tanto por conta desse balcão único. Se você quiser fazer também abertura... Tem alguém com o som ligado, gente. Eu vou pedir para desligar o som de todo mundo. Abertura de conta corrente, a gente vai ter que levar o estatuto, a ata de eleição, o CNPJ, e justamente os responsáveis para a assinatura, ou é o presidente e vice-presidente, mais o primeiro, o segundo tesoureiro. É bom fazer uma conta tipo E, né? Porque aí os dois precisam assinar. Se você colocar no estatuto que os dois são responsáveis, assinam em conjunto, então a conta vai sair assim. Eu vou falar depois mais um pouquinho a respeito dessa questão do registro. Imunidade e isenção. A imunidade, ela é diferente da isenção. A imunidade é uma renúncia fiscal à vedação de cobrança de tributo estabelecida em sede constitucional. Ou seja, a Constituição, ela prevê que templos de qualquer culto, não importa que a gente chame a casa espírita de casa espírita, instituição espírita, na Constituição ela é considerada um templo, e assim nós aceitamos essa denominação para recorrer à imunidade. Imunidade quer dizer, você não paga imposto nenhum. Agora, isenção é diferente, né? A isenção é a dispensa de recolhimento de tributo que o Estado concede a determinadas pessoas em determinadas situações, através de leis infraconstitucionais. Então, é uma concessão que fazem de isenção. Por exemplo, ela é diferente da imunidade, que é perene, e só pode ser revogada ou modificada através de processo de emenda de Constituição. Então, o que acontece? Por exemplo, uma escola ela é uma associação educacional, uma associação cultural, ela tem isenção, né? Os órgãos governamentais, eles concedem isenção para essas entidades, mas como organização religiosa, é imune. Não é que eles concedem, você tem que pedir, né? E eles têm a obrigação de te dar essa imunidade. É por quê? Por exemplo, o IPTU, imunidade do PTU. A gente pode pedir em qualquer prefeitura, de qualquer lugar de São Paulo ou do Brasil, você pode pedir a isenção, né? Então, os imóveis integrantes também de educação, de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Esses daí são a questão de outras entidades que têm certificação, né? Então, é um pouco mais complicado. Agora, taxas são obrigatórias. São obrigatórias. Eu coloquei aí no chat um sistema de imunidade da Prefeitura de São Paulo. Aqui na Prefeitura de São Paulo é muito simples. Você entra com o pedido, né, no sistema SDI. Se o imóvel for da própria entidade, é só você colocar o número do contribuinte e ele vai depois de alguns dias, ele vai te conceder a imunidade. Agora,
Quando o imóvel não é da entidade, como o Marcelo falou, você tem que ter, alguém emprestou, é alugado, você também tem essa imunidade, mas só que você precisa entrar com um processinho lá na prefeitura. Você tem que provar que você tem essa atividade lá, eles vão pedir balanço, eles vão pedir as declarações do SPED, pelo menos dos últimos 3 anos, que você realmente está utilizando aquele espaço para uma organização religiosa. Você vai juntar o estatuto, vai juntar a ata que elegeu a diretoria, o documento do representante legal. É um pouquinho mais complicado, mas também é direito seu, né? É direito da casa espírita. Então, a gente fez um processo que, se tiver dentro do prazo, eles são obrigados a conceder. Agora, fora do prazo, nós já entramos com processos administrativos, né? Porque eu, por exemplo, eu não consigo entrar com processo judicial, só administrativo. Se tiver fora do prazo, você tem que contratar um advogado para fazer um processo judicial, né? Porque eles não aceitam, a prefeitura não aceita processo administrativo atrasado. Mas não tem como eles escaparem, né? Eles vão criar uma complicação, mas eles vão ter que conceder porque você está dentro da lei. A imunidade e isenção. É necessário que fique bem estabelecido o sentido do alcance dessas renúncias do Estado em favor das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, e das organizações religiosas. Não é que o Estado está fazendo um favor para a gente, é o contrário, né? Ele faz essa renúncia de todos esses impostos, né? Mas por quê? Porque a casa espírita, ela também faz um atendimento, né? Ou de assistência social, ou mesmo espiritual, vamos dizer assim, porque a organização religiosa, ela é voltada mais para a questão do atendimento espiritual. Alguns registros, oficiais de registro, se recusam a registrar como organização religiosa se você tiver também atividades de assistência social. A própria USE teve a recusa de ser registrada como organização religiosa. Ele diz assim, olha, vocês não são uma organização religiosa, porque vocês não têm culto, vocês não têm sacramento, vocês não têm isso, não têm aquilo, porque é o entendimento da parte jurídica. Tudo bem. Só que a Receita Federal, independente disso, ela aceita que você seja uma organização religiosa. Então, a USE, apesar dela ela lá no cartório, ela ser uma associação privada, na Receita Federal ela está registrada como organização religiosa. Quem faz essa solicitação é a Casa Espírita, né? E na prefeitura ela também foi concedido para ela a questão da organização religiosa. Ela é considerada uma organização religiosa. E no Estado ela também é uma organização religiosa. Tanto que nós solicitamos o reconhecimento da imunidade, o Estado também concedeu para a USE. Porque, vou até explicar, a USE recebeu um imóvel numa cidade do interior e tinha de uma casa espírita, mas tinha uma casa espírita que estava interessado nesse imóvel e fazia a continuidade do trabalho do centro espírita. Então, o que a USE fez? A USE doou esse imóvel para essa outra entidade e teria que pagar o quê? O ITCMD, né? O imposto de transmissão de causa-mortes e doações sobre o imóvel. Então, nós fomos imunes desse imposto, por quê? Porque nós fomos reconhecidos como organização religiosa. Então, todos esses impostos que existem, por exemplo, IOF, ITR, imposto de renda, imposto de importação, no Estado, né, o ITCMD, o IPVA, se o centro tiver um carro, por exemplo,
o ICMS, né? E no município, IPTU, ITBI, ISS, todos esses impostos, a Casa Espírita, ela é imune, né? E as associações também assistenciais também, elas são isentas, mas só que você tem o quê? Que pedir, né? A pessoa pensa que cai assim na graça, não, não é. Né? Tem gente que fala assim, mas eu sou isento, não é assim não. O que a gente tem que fazer, gente? O centro espírita, ele deve procurar um profissional habilitado de preferência estabelecido. Por quê? Porque você vai fazer o registro lá da ata, o registro do estatuto, e vai entregar para o contador, ele que vai dar conta de estar fazendo toda esse registro no CNPJ, na prefeitura, porque ele sabe onde que vai fazer. Mas a gente tem que procurar alguém também que saiba a respeito da legislação do terceiro setor. Eu peguei, por exemplo, uma organização religiosa que o contador estava fazendo todo mês guia para a pessoa pagar sobre venda de livro, né? A pessoa estava pagando, eu falei, mas você não tem que pagar. Aliás, o livro ele é isento. Ele é imune de imposto, o livro. Ele é imune de ICMS, ele tem a alíquota do COFINS reduzida a 0%. Então, você não tinha que pagar imposto nenhum sobre o livro, e o contador lá não sabia, estava fazendo a guia, pagando PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, e não tinha que pagar nada disso. O centro que tem empregados, ele paga PIS sobre folha de pagamento, né? Porque o empregado dele recebe PIS, então ele tem que pagar, é uma porcentagem lá sobre a folha que a pessoa tem que pagar, é menos de 1%. Então, aí, ainda outras obrigações que devem ser entregues mesmo sem movimento. Então, é importante, eu sempre falo que é importante a Casa Espírita, ela fazer um controle de caixa, por exemplo. Então, ela escreve lá tudo que ela gastou, que ela teve de receita, que ela teve... É bom ela ter um talãozinho de recibo, porque não tem documento fiscal. Casa Espírita não tem documento fiscal nenhum. Eu quero a nota fiscal do Centro Espírita. Não existe isso, né? Não existe. Ela está dispensada, inclusive, se ela vender uma doação. Eu recebi 3 mesas de escritório, eu quero vender para alguém. A pessoa fala, me dá a nota fiscal. Eu falo assim, não, o máximo que eu vou te dar é um recibo. Se você é contribuinte do ICMS, o que você faz? Você faz uma nota de entrada aí, dá entrada no seu patrimônio. Aqui nós não temos. Então, faz um talãozinho de recibo, tudo que você receber, você anota, passa para o contador, ele vai fazer a contabilização daquilo, né? Mas nós não temos dinheiro. Nós vamos falar mais para frente disso, né? Também. A questão, nós vamos se basear, inclusive, em Jesus, né? Dá conta da tua administração. Por que Jesus fala isso? Ele fala, quem é que senta para fazer, quem é que vai fazer uma torre, não senta e vê quantos tijolos vai gastar, quanto que vai comprar, quem que vai fazer aquela torre, quanto que vai custar, onde vai sair o dinheiro para construir aquela torre, né? Então, Jesus já está falando da administração também. Ele está falando para a gente que nós precisamos o quê? Nos organizar, né? Um centro espírita, para começar, ele não pode começar assim na onda. Vamos fazer um centro espírita e acabou-se? Não, você tem que fazer um planejamento. O que é o centro espírita? Como que eu vou, além de toda a parte espiritual, que eu postei aí para vocês no chat, um guia que chama Orientação ao Centro Espírita, que tem lá todos os trabalhos, como deve... Uma sugestão também, né? Não precisa colocar todos os trabalhos que tem lá na Casa Espírita, mas uma sugestão de todos os trabalhos que podem ter numa Casa Espírita. Eu tenho que pensar também como que vai sustentar aquela Casa Espírita, né? Como que eu vou fazer para fazer o atendimento?
Porque não adianta, eu fui numa casa espírita uma vez fazer uma palestra, e era tão pequena a casa, que na sala cabia 8 pessoas. Eu contei, né? O contador faz isso. Eu vou num casamento, eu conto quantas pessoas tem. Não sei por que a gente faz essas coisas, né? Mas você já começa a calcular. Tinha 8 pessoas. Aí a dirigente falou assim, olha, nós estamos montando uma cesta básica e nós distribuímos cesta básica para uma família. Falei, meu Deus do céu, uma família, uma cesta básica, 8 pessoas, o que essa casa espírita está fazendo? E na rua de cima tinha outra casa espírita. Então, veja, às vezes a pessoa prefere abrir uma nova casa espírita do que ela juntar forças numa casa já existente. É lógico que essa casa não existe mais. Por quê? A pessoa que abria a porta era a pessoa que anunciava a palestra, era a pessoa que fazia entrevista, era a pessoa que dava passe. Então era a casa do eu só. Então não funciona isso, não funciona. A pessoa poderia até ser uma colaboradora de uma outra casa. Não, ela preferia ter uma casa só dela, para chamar de minha, né? E com todas essas dificuldades, pagando aluguel, não tendo quem desse o passe, não fazendo o atendimento correto. Então, não tinha condições. A documentação em ordem. Então, como que a gente vai administrar uma casa espírita bem administrada? A documentação sempre em ordem. Está lá no estatuto que de 3 em 3 anos você tem que fazer a eleição, você tem que fazer. Né? Chama o pessoal lá, envolve o pessoal, vamos fazer a eleição, vamos fazer a assembleia, vamos prestar conta daquilo que foi feito. É importante que tenha, nem que for um rascunhozinho lá, um balancetezinho, mostrando os recursos que a casa teve, a aplicação que ela fez com aquele dinheiro, porque, afinal de contas, a pessoa está contribuindo, ela quer saber o que você está fazendo com aquela... Se a pessoa é membro, né? Vamos dizer, numa organização religiosa, o termo correto seria membro, ao invés de associado. Ela é membro daquela casa, ela quer saber o que está acontecendo, ela faz parte daquela organização. Sustentabilidade do centro espírita. Isso é muito importante, né? Às vezes eu fico assim pensando quando as pessoas reclamam muito de falta de dinheiro na casa espírita. Sendo que nós tivemos um período de pandemia, né? E isso realmente deu uma desconectada nas pessoas, as pessoas pararam de ir na casa espírita, pararam de ajudar, né? Muitas continuaram ajudando a parte assistencial, mas a sustentabilidade no sentido de que você tem uma casa que tem que ter manutenção, você tem que ter limpeza, você tem que ter segurança, você tem que ter adaptações, né? Tem que ter acessibilidade. Isso tudo custa, né? Todo o trabalho lá na casa espírita é gratuito, né? A gente não cobra nada, mas as pessoas, ou ela é sustentada com os membros, né? Então tem casa assim, fala assim, com aquela humildade, aquela falsa humildade. Quanto que é para ser associado ou membro da casa? Você dá quanto você quiser e quanto você puder. Aí a pessoa arranca R$5 e dá para você por mês. Quer dizer, nem que você tiver 100 associados, você vai arrecadar R$500 por mês. Então, nós temos que ter... É sacrificante mesmo. Às vezes você vai sacrificar, você vai deixar de comer, sei lá, um lanche fora de casa e vai dar uma contribuição melhor para aquela casa, porque é algo que você acredita. É algo que você acredita e você tem que investir. Fala, ó, gente, vamos aqui acertar um valor mínimo que dê pelo menos para a gente pagar as despesas, né? Por isso que eu falei, às vezes a casa não tem o contador.
Converse com o contador, pode falar que o contador ele pode fazer um preço melhor para você, ou mesmo se na casa tiver um contador, né, ele pode fazer o trabalho gratuitamente. Mas se você for contratar um profissional, você vai ter que pagar ele. E para isso você vai ter que ter o recurso. E o recurso tem que sair do bolso dos membros. Ah, mas nós somos muito poucos, lá não vai dar. É aí que entra a unificação, né? Por que a gente tem a USE? Justamente para a gente resolver esses problemas comuns que toda casa espírita tem. Então, por exemplo, a USE está com um curso de liderança, está mostrando como fazer a liderança de uma casa espírita, como desenvolver junto com os voluntários, como está tratando com as pessoas. E no próximo semestre nós vamos ter de gestão do centro espírita, que é justamente para a gente aprender a fazer uma gestão não amadora, como a gente vem fazendo até hoje, mas uma gestão com profissional no sentido assim, usar os meios, usar as ferramentas que a gente tem de administração na casa espírita, né? A casa espírita é uma pessoa jurídica, ela tem toda a parte espiritual, mas ela é uma pessoa jurídica também. Então, ela tem obrigações com o governo, ela tem obrigações legais que a gente tem que atender, né? Não podemos mais ficar naquela situação. Qual que é a diferença de uma casa que teve um desenvolvimento e a outra que não teve? A falta de administração. É a falta de administração. Então, por exemplo, no movimento espírita você troca experiências, você pede ajuda. Olha, lá na minha casa eu faço isso. Ah, na minha eu faço aquilo. Ah, eu consegui tal coisa. Então, é isso que a USE promove, essa troca de experiência. É uma relação amorosa e solidária. É isso que nós temos que fazer. Kardec fala da fraternidade. E precisa de muita coisa? Precisa de um pouquinho. Vamos lembrar de Jesus, do fermento que leveda a massa? É um pouquinho de fermento que vai fazer a massa crescer. Então, por exemplo, se a minha casa é pequenininha, eu posso fazer um evento coletivo. Ah, vamos juntar todo mundo? Quantas festas da União que a gente conhece, que é promovida pela unificação? Vamos fazer eventos coletivos e eu consigo fazer uma coisinha, mas a gente divide entre nós, né? Então, por isso que é importante as casas estarem juntas, para dar sustentabilidade para todo o centro espírita. Então, a gente não vai ficar só olhando para o meu centro espírita, eu vou olhar para o todo. Eu tenho que olhar para todos. Isso é importante que a gente faça realmente para que a casa espírita seja bem administrada. Então, o sucesso na administração também requer algumas posturas do dirigente. Tá bom? Eu acho que passei um pouquinho, desculpa aí. Mas eu precisava falar. Bem a tempo. Está bem a tempo. Obrigada, gente. Bom, gente, acho que agora nós podemos já passar para as perguntas, as questões que nos foram colocadas, não é? E pela ordem. As minhas amigas aqui, a Giovana, né, e a Tânia, que estão aí coordenando essas perguntas. Eu estou esperando que me passem a primeira pergunta. Vamos lá. Fica com você, Gi, porque como ninguém levantou a mãozinha, a Gi já fez as anotações e nós verificamos que o doutor Marcelo já respondeu algumas. Né? Então, a Gi vai colocar aquelas que ficar, né, que estão sem resposta ou que vale a pena tá revendo, tá bom? Como elas ficaram aqui no chat, eu acho legal a gente retomar tudo, porque pode ser que alguém não tenha conseguido acompanhar. Então, acho que para ser justo com todos, é melhor a gente retomar nesse momento. A gente teve a primeira pergunta, que foi da Maria Alba. Ela perguntou: o alvará de licença de funcionamento emitido pela prefeitura é obrigatório como para outros comércios e empresas? Quem que ela está perguntando? Foi a Maria Alba. Mas está perguntando para quem?
Posso responder? Pode, vocês decidem. Pode sim, Rosana. É melhor você do que eu. Né? A prefeitura, ela exige de todas as pessoas jurídicas o alvará de funcionamento, né? Ela, como o Marcelo falou, a VCB, né, que é o alvará do bombeiro, né? Então, a gente sabe que essas coisas, por isso que a gente fala da sustentabilidade, essas coisas custam, né, para a gente tirar, porque exige uma série de documentação, exige também adaptações no próprio centro espírita, para que a gente consiga, mas é necessário sim. Tá? Verdade, e é recomendado, né? VCB é caro, né? Extintor, não sei o quê, né? Mas a gente não quer que a gente tenha um centro espírita aí na capa de jornal, igual outras igrejas, né? Que queima, que acontece algum tumulto, né? Assim, se começa um movimento maior no número de pessoas, é bom sempre, né? Gastar um pouquinho, infelizmente, mas ter esses documentos em ordem. Eu queria só mais uma coisa. A prefeitura, ela exige licença especial para locais de reunião com mais de 250 pessoas. Então, esses locais de reunião para mais de 250 pessoas, eu sei que a gente está fazendo um trabalho lá na USE, do Centro Cultural USE, lá no Brás. A gente está tentando tirar esse documento, né? Então, ele é bem complicado, porque ele exige uma série de normatizações, como o doutor Marcelo falou. Há perigo de barulho, de raio, de incêndio, e de uma série de evacuação, de acessibilidade, de bombeiro, uma série de coisas para que você consiga esse alvará para reuniões com mais de 250 pessoas. Mais alguma pergunta? Mais, Semi. Coloca mais. Isso. Essa foi do Edmar e foi específica para o Marcelo. Ele já até colocou uma resposta aqui no chat, mas eu acho legal a gente tomar, porque essa é uma parte de estatuto que gera bastante dúvida, né? O estatuto apresentado, que o Marcelo usa como exemplo, não tem conselho fiscal, nem tesoureiro e nem secretário. São só 2 pessoas eleitas e a Assembleia Geral? Joana, é isso mesmo. 2 pessoas mesmo, não tem problema nenhum. Como eu falei lá na minha apresentação, vamos adaptar o estatuto à realidade, né? Não adianta encher de cargo e aí ficar caçando, o vizinho, a sogra, né? Entra aqui como conselheira, que eu preciso preencher 4, assina aqui, né? Não, só tem são as 2 pessoas que geralmente sentam e decidem. Então, pronto, aquelas 2, não tem uma obrigação mínima. A obrigação que tem assim, se você vai captar recurso público, ou até de vez em quando particular, eu já vi também, né, de algumas empresas, ela exige um conselho fiscal. É a única exigência que eu já vi, mas é legal para constituir, não precisa de nada. 2 diretores, Assembleia Geral e tá bom. Eu não estou vendo aqui mãozinhas levantadas, temos? Não? Então vamos continuar com o chat. Por enquanto está ainda só no chat. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira levantar a mãozinha, está disponível aqui na ferramenta. A Silvia Fabrício de Campos perguntou sobre o trabalho voluntário. O voluntário deve ser um membro do Centro Espírita ou pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa mesmo, né? De fora. Claro, né? Se você tem alguma desconfiança, né? Eu acho que até o Semi depois, sobre esse assunto, pode falar mais do que eu. Se você tem desconfiança que pode gerar algum problema lá na frente, talvez seja até essa pessoa até participar como membro mesmo do Centro Espírita para... Né, eu já penso, como a Rosana pensa cabeça de contadora contando, eu já penso cabeça de advogado, né, no pior que pode acontecer. Felizmente, eu já imagino uma pessoa que pode ter outras intenções e gerar um vínculo para entrar com uma reclamação. Então, assim, você já vai criando provas contra, né? Então, não precisa, mas se for do centro, melhor, né? Falar, olha, além de voluntária, ela também era membro, né? O problema, né, Semi?
Até queria falar uma coisa, como diretor, né, se você tem algum cargo, lá no próprio estatuto já está dizendo que você não vai ter remuneração. Agora, tem algumas casas que têm até um cuidado maior, que pede para você assinar um termo de voluntário, que é uma folhinha, eu tenho até uma cópia, posso até deixar para vocês no chat, que é um termo de voluntário. Assim que você se associa, você assina esse termo. Outro dia eu fui fazer palestra numa casa, eles fizeram eu assinar um termo que eu estava cedendo a imagem e o som. Então, é alguma coisa, vamos dizer assim, né? É melhor prevenir do que remediar. Agora sim. Agora eu estou vendo mãozinhas levantadas, tá? Sim, Então vamos passar a palavra para a Tânia, que levantou primeiro. Não, na verdade, a Rosana já respondeu a minha pergunta, Já. né, sobre a necessidade da pessoa ser um membro e nós termos esse documento. Eu acho que seria legal e agradeço aí, né, a se disponibilizar isso para nós. O Ortiz levantou a mãozinha. Isso. Então, Ortiz, por favor. Então, eu queria conversar com vocês a respeito do seguinte. Por exemplo, o centro espírita sede própria. Quando tem um centro espírita da sede própria, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque vai que entra uma equipe e toma conta do centro para vender o centro, para negociar o centro, o prédio, essas coisas todas. Quais são os cuidados que devemos ter com a Assembleia, com a direção e com os participantes? Se eu entendi, Ortiz, se o imóvel é do centro espírita, você vai ter um problemão para vender isso, né? Porque se você vende como centro espírita, o centro espírita da Constituição, você não pode distribuir lucro, né? Então, esse dinheiro vai ter que ficar dentro do centro espírita e usar para as próprias funções dele, né? Você não consegue passar esse dinheiro para ninguém. A única hipótese é se você prevê no estatuto, dizendo, no caso de venda do imóvel, será destinado o valor, mas tem um problema de vender o imóvel como centro espírita, aí é o problema do dinheiro, né? Aí, o máximo que se dá para fazer, se for centro espírita, é entrar no centro espírita e você usar para comprar outro, né? Não sei se eu respondi sua dúvida, será isso? Porque no centro espírita entra no dinheiro no caixa, né? No centro espírita tá lá, a Rosana faz a contabilidade, né? Aí tem até, não sei, a Rosana tem ganho de capital aí no caso, né? Não sei se aplica ou não, mas você paga ali e tal, o imposto, aí fala, tá bom, sobrou esse dinheiro na minha conta corrente do centro espírita. O que eu vou fazer com essa conta corrente? Os donos tirarem? Era nosso, a gente que não pode. Porque o centro espírita não pode distribuir lucro, você vai tirar esse dinheiro a título do quê, né? Então, fica um pouco engessado vender o centro espírita, engessado no sentido assim, do que você quer fazer com o dinheiro. Vai para comprar outro imóvel. É para a gente usar para o próprio centro espírita, mas aí tudo bem. Gaspar está com a mão levantada, mas nós vamos pegar mais uma pergunta do chat, depois a gente passa para o Gaspar, tá? Próxima pergunta do chat foi o Edson Luciano. Quem já é isento de IPTU também precisa se cadastrar na prefeitura? Aí acho que é com a Rosana, não? A pessoa já é isenta de IPTU? Não precisa, né? Eu estou falando porque às vezes tem casa espírita que paga um IPTU alto, né? É grande e tal. Peguei especificamente uma casa espírita, não é casa espírita, é uma assistência social que o pessoal faz, uma creche, e eles pagam cerca de 30 mil reais de IPTU. Aí eu falei para ele, não, você tem isenção, verifiquei e tal, só que a documentação da pessoa não está em ordem, né? A sede dele está num lugar e a creche funciona em outro. Então, aí já você tem que regularizar sempre a documentação para que você consiga essas isenções. Agora,
Se por um acaso, por exemplo, um imóvel obsoleto, né, que está há muito tempo, ou é muito velho, ou ele é muito antigo, está isento de IPTU, não precisa pedir, não. Desnecessário. Gaspar. Bom dia a todos. Uma pergunta para o Marcelo. O Marcelo falou do estatuto, né, que é a certidão do nascimento do centro espírita. Eu queria colocar uma colocação do seguinte, né, as preocupações de se colocar no estatuto, os objetivos, né, que esteja ligado à codificação, e nessa situação a casa tem esse cuidado para não se transformar em outro tipo de entidade. E se a USE tem algum modelo para nos sugerir sobre o estatuto? Essa é a pergunta. Eu acho importante, sim, se você acha que é fundamental, quando vocês estão constituindo e dizendo, olha, é uma organização religiosa que tem que seguir a linha kardecista obrigatoriamente, e isso é uma cláusula fundamental da existência. Você ainda pode escrever assim. Se isso é importante para vocês, vocês têm que colocar assim, dizendo, não pode ir para uma outra linha do espiritismo, não pode ir para outra vertente da religião, não pode aplicar isso. Se é muito importante, quando vocês estão constituindo, falar, olha, isso é cláusula pétrea, né, que a gente chama na Constituição, aquela cláusula imutável, coloca mesmo, coloca. Esse centro é fundado, deverá seguir a linha tal. Se começar, eu quero trazer, com todo respeito à religião, eu também adoro Umbanda, né, mas ela falou assim, eu quero trazer Umbanda aqui para o Centro Espírita. Não, nosso estatuto não permite, porque foi constituído. Então, tá bom, então abre um outro centro, uma organização religiosa de Umbanda e tal, mas aqui tal, para evitar isso, se você acha, na hora de constituir, as pessoas que estão ali definem, e depois também botam no estatuto dizendo que essa cláusula é imutável. Aí também tem que ter esse cuidado dizendo, essa cláusula não pode ser mudada, né? Em tese, qualquer cláusula do estatuto você pode mudar, chamando a eleição para isso e votando, né? Então não adianta você colocar e mais para frente mudar. Então, quando você está constituindo, quer que aquela cláusula seja imutável, você põe, escreva e tudo bem. Agora, o modelo, não sei, tem no site da USE? Aí, quem vai nos responder é a Rosana. Nós não temos um estatuto modelo, justamente porque cada casa pode se adequar àquilo que ela melhor entender, né? Ela pode, assim, até pedir, o pessoal pedir uma ajuda para a USE, né? Em questão do registro do estatuto, etc., né? De como redigir esse estatuto. Mas o próprio cartório, às vezes, de registro do estatuto, ele tem modelos e você vai adaptando aquilo que a sua realidade, né? Como o Marcelo mostrou, esse estatuto com apenas 2 pessoas. Né? Então, é importante, eu sei que existe, a gente vai colocando aquilo que a gente acha melhor para a casa espírita. Ou para a entidade, o que você vai realizar, quantas pessoas vão trabalhar, como que vai ser o seu sistema de arrecadação, porque você tem que colocar, inclusive, como que você vai conseguir valor para sustentar aquela organização. Você não pode simplesmente achar que vai sustentar do nada. Não, eu vou ter doação, eu vou ter contribuição dos associados, etc. Então, cada um vai ter o seu meio de fazer o estatuto. A USE não disponibiliza o modelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rosana. Tá. Edilson, é com você. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Acho que é para o Marcelo a pergunta. No estatuto, você falou dos poderes lá para movimentação, né, que fala Kyrie, né? Quando a gente coloca no estatuto que o prazo de eleição, né, a vigência do mandato, por exemplo, é de 3, 4 anos, quando dá aquele prazo,
encerra-se o mandato, né? Então, por exemplo, em alguns bancos, eles colocam essa data de vencimento. E, normalmente, os centros costumam fazer as eleições quando vence a ata, né? Ou uma semana antes. E aí não dá tempo de fazer a alteração da ata, levar no banco para continuar movimentando. E a conta trava, né? Como que a gente pode, no caso, ajudar o banco a entender que o banco não aceita, né? A ata feita, ela assinada, ele só aceita quando está registrada devidamente empossado lá no cartório. Enquanto não voltar do cartório registrado bonitinho, ele não aceita. E às vezes passa um mês, passa 2 meses e a conta fica bloqueada. Como no estatuto a gente pode colocar alguma informação lá que prorrogou, dá para fazer isso? Alguma coisa assim? Enquanto vigente, alguma coisa assim? Oi, Edson. Na verdade não tem como mesmo, entendeu? Infelizmente não, porque fica no lapso jurídico mesmo de poderes, né? Não tem, acabou o mandato, acabou o mandato. O mandato seguinte inicia logo depois do outro. Eu já tenho bancos que aceitam a ata ainda não registrada, dizendo, olha, existe, porque foi feita, foi assinada, foi eleito, só não está registrada. Alguns eu já vi aceitarem, outros não. Eu tenho 2 recomendações que dá para fazer, que eu já vi. Uma é você registrar a ata, antes de registrar lá, que é um registro demorado no título de documentos, lá onde está registrado o estatuto, você registra ele no cartório de títulos de documentos, como só o registro, como registro para terceiros. Você pega a ata e registra. Demora 2 dias. É como qualquer contrato que você quer dar visibilidade para terceiros, você registra esse contrato no título de documentos, entendeu? Você vai em qualquer cartório de título de documentos e registra ele. Claro, só queria registrar essa ata no título de documentos, não vinculada a qualquer centro, só registrar. No dia seguinte eles se devolvem, com esse registro ela vira pública, e aí você pode apresentar. Falar, ainda não está registrada no próprio, né, na sequência do CNPJ, mas já está como tal. Uma opção é essa. A outra eu recomendo que, claro, não deixar para essa eleição para muito perto mesmo, né? Infelizmente é isso. Antecipa as eleições, você pode fazer uma eleição em janeiro, dizendo que o mandato só começa em abril. Você pode fazer isso, né? Não precisa ser, a gente tem essa mania brasileira, né? Toma posse já no dia seguinte, não sei o quê, né? Mas pode ser igual as eleições presidenciais aqui no Brasil, que é em outubro, só que toma posse só em janeiro, né? Ele já está eleito, mas ainda não tomou posse, né? Eu recomendo sempre antecipar as reuniões. É uma saída, né, Marcelo? Fazer a eleição antes e tomar posse no dia 1º de janeiro, por exemplo, dia 2 de janeiro. Eu vi uma federativa fez isso. Sim, então faz as eleições em abril, em junho, né? Sim. Que facilita bastante, viu, Marcelo, esse tipo de ação, né? E dar a gente fazendo essa ata antes, vamos supor que faça 4 meses antes, que às vezes demora mesmo para registrar, né? A gente sabe como é que é cartório. A gente já pode dar posse 4 meses antes, ou eu só posso dar posse lá na frente mesmo? Você entendeu o que eu quis dizer? A posse é quando termina o outro. Não, então, mas eu posso falar que foi eleitos foram eleitos e serão empossados naquela data, e eu não preciso não precisaria fazer, então, um termo de posse lá na frente, então? Não precisa. Então, não, eleição em fevereiro, foi eleita a diretoria na data de tal, e tomará posse daqui a 4 meses, no dia 1 de junho de 2000, será dada posse no dia lá, não precisa fazer nada. Né? E nessa mesma ata, o pessoal já assina essa posse, vamos dizer assim, né? E não precisa fazer aquele termo de posse lá na frente. Eu já vi cartório pedir, viu? Infelizmente não tem uma regra. Eu já vi cartório que chegou no dia da posse e falar, isso aqui, então agora você precisa me dar o termo dizendo que tomei, mas foi uma vez que eu vi, viu?
Ah, tá. Não, exatamente isso. Eu acho que Barueri, uma vez que pediu isso, quando chegou no momento da posse, falou, mas cadê os termos de posse? Dizendo que tomou o posse. Eu falei, mas como assim, né? Não precisa. Está escrito que ia tomar posse no dia 1º de janeiro, e a partir de 1º de janeiro, legalmente, já começa um mandato, não precisa. Mas o cartório exigiu, pode ser que você tenha essa... Entendi. Daí é um termo simples também, toma posse. Confirmo que eu, fulano tal, RG, CPF, no dia tal, tomei posse no cargo de tal, da organização religiosa tal. Bom, tá bom. Beleza. Obrigado. É uma coisa para a gente pensar, viu, Rosana? Um beijo. Não, aqui o cartório da USE, que a USE faz registro, eles também pedem o termo de posse de todos os conselheiros presentes na Assembleia Geral. Então, a gente tem que correr atrás de todos os conselheiros, que é do Estado todo, para assinar e mandar para eles, e para que eles deem realmente posse. E o Edilson sabe que, em especial, o Banco do Brasil é que faz essa encrenca, né? Que os outros bancos, eles dão um tempinho aí para a gente. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Rosana. Imagina. Vamos então para o chat. Tem mais? Tem mais. Cícero levantou a mão. Vamos É que só eu tô intercalando. uma mãozinha em um chat. Tem algumas ainda reservadas do chat, aí só para a gente não deixar muita gente aqui também sem resposta. O Rodney Silva perguntou se é preciso registrar o regimento interno em cartório. Não, não é necessário não, Rodney. Pode ser um documento à parte, internamente do tal, talvez, se precisar, muito você pode registrar no título dos documentos, como falei agora da ata de eleição, para dar publicidade, né, assim, mas em tese não precisa, não é necessário estar registrado, não. Você pode manter internamente, dizendo que existe um regimento interno, que foi votado e aprovado no dia tal, porque já na ata que aprovar ele, você pode estar lá, né, foi aprovado na ata de tal o regimento interno, mas não precisa obrigatoriamente. Tânia tinha levantado a mão? Sim. Tânia. Na verdade, é sobre a documentação ainda. Quando a casa espírita não tem um local, né, fixo, um local próprio, e é alugado, quando ela muda de endereço, ela precisa regularizar essa documentação novamente, colocar o novo endereço? A Rosana vai falar mais do ponto de vista aí, fiscal, né? Mas do ponto de vista estatutário, sim, né? Porque é uma sede, né, de um CNPJ que estaria funcionando no tal, e mudou. Você tem que mudar seu estatuto, né? Uma alteração de estatuto, uma assembleia, convocar uma assembleia geral extraordinária, como eu falei, né, lá no começo das ordinárias, que tudo é extraordinário quando acontece uma coisa. Então, os membros teriam que ter aprovado essa mudança de endereço, então foi realizada a Assembleia no dia tal, onde foi proposta para o presidente a mudança do sede para o endereço tal, e foi aprovada pela maioria, ponto, acabou, registra, para fins estatutários, sim, é obrigatório, né, e para fins, né, Rosana, também é importante as receitas. Uma vez que você faz alteração estatutária, você altera também o CNPJ, como é que se fala? O endereço, se mudou o presidente, você também faz alteração do representante legal. Aqui na USA a gente vê muito disso, muda o presidente, eles fazem alteração do estatuto, não muda lá nem na Receita, né, que é o CNPJ, nem na Prefeitura. Então, toda vez que fizer alguma alteração, tem que vai alterar o estatuto, altera o CNPJ e altera a Prefeitura. E uma coisa importante também, apesar do Código Civil, que o Marcelo, não sei se ele falou, coloca agora que, por exemplo, sociedade já não é mais um termo, né, para você colocar. Você não pode, por exemplo, colocar Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Se você for colocar, você vai ter que colocar ou Centro Espírita, União Espírita, ou Associação Espírita. Você pode colocar também associação.
Grupo espírita, pode? Grupo espírita, pode colocar. Se for novo. Agora, se a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes já estava registrada antes de 2002, com essa razão social, não precisa mudar, não precisa fazer alteração, né? Você só vai alterar se for um novo. Alterar não, você só vai registrar com um nome novo. Por exemplo, por isso que a USE é a União das Sociedades Espíritas, porque sociedade antigamente eram organizações religiosas também. Hoje já não é mais. Sociedade você só usa, e sócio, também a palavra sócio, para empresas comerciais. Outra situação, assim, continuando esse assunto da documentação. Pode duas casas espíritas terem a sede no mesmo endereço? Olha, a Rosana responde melhor que eu. No documento, capaz de passar o estatuto, porque você hoje em dia, assim, quando você vai, por exemplo, aqui eu vou falar de São Paulo, tá? Aqui nós temos não sei quantos cartórios de pessoas jurídicas, né? Então, assim, quando você registra uma associação, ele vai para um cartório distribuído aleatoriamente, você pode distribuir outro e vai passar. Estatutariamente pode. Agora, eu não sei se a Rosana sabe melhor que eu se dá problema no CNPJ. Eu acho que dá, né, Rosana? Não dá, não. Não, pode. Não. Por exemplo, a AGE São Paulo está na sede da USE. Ela é uma outra entidade, ela está lá na sede. Dá problema quando é uma empresa comercial. Agora, quando não ela pode usar o mesmo endereço, né? E lá na USE, por exemplo, a gente tem a AGE, tinha a Associação de Divulgadores Espíritas, tinha a DELER, tinha 4 entidades. Sala 2, né? Aí você divide, né? Sala 1, Sala 2, que para ter como se fosse um conjunto, né? Vamos dizer que tem uma sociedade espírita tal lá. Você põe em sala 1, sala 2, para diferenciar do local, né? Então, pode ter, sim. Que ótimo. Obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada, doutor Marcelo. O Cícero, né, agora, que levantou a mãozinha também, por favor, Cícero. Acontece o seguinte, eu estava alternando, eu vou continuar alternando, por enquanto, eu vou fazer a última questão do chat, depois vou passar para as mãozinhas, porque o nosso tempo já está quase estourando. Tá? Então, o restante aí do chat que não foi possível responder, né, os nossos palestrantes aqui irão responder depois, através do e-mail que vocês colocaram lá na inscrição. Tá? Então, só mais uma pergunta do chat. Certo. Rapidinho. Vou continuar seguindo a ordem, tá, Semi? Então, o Edilson José de Almeida teve uma dúvida sobre os voluntários. Caso aconteça algum acidente durante o trabalho, direto ou indireto nas atividades, a entidade responde legalmente? Devemos prever isso no estatuto? Devemos pedir uma declaração de ciência do voluntário para eximir a instituição? Eu até falei no chat com ele que eu recomendo no termo, né, assim, é uma lei, o trabalho voluntário é uma lei, não precisa estar previsto no estatuto, existe a lei do trabalho voluntário. E o termo é mais dizendo assim, que você se enquadra nesse trabalho. Opa. Travou. Travou. Eu vou colocar a lei aqui. Vou colocar a lei. Voltou. Você travou, Marcelo? A gente não escutou o que você falou. Não. Tá. Eu disse que como não é muito a minha área, né, eu não vou opinar se o trabalho, se acidente, né, foi a pergunta, se o acidente de trabalho com o trabalhador voluntário, se o centro espírita teria alguma responsabilidade, né, com isso. Eu só sei que o voluntário é voluntário nos termos legais, por dizer, eu sou trabalhador voluntário, não me enquadro na relação trabalhista de assalariado, não tenho nada a receber nem nada. Agora, com relação ao acidente, Semi, você sabe alguma coisa? Olha,
por mim, vai depender de responsabilizar ou não a casa, tá? Por exemplo, se o acidente foi provocado pelo próprio voluntário, por uma questão de não seguir as regras que foram determinadas, né, por incúria dele, tá? Aí eu acredito que não haja possibilidade de se incriminar a casa, né? Mas aí vai depender exatamente de se saber, de se levantar, de se saber até que ponto a casa foi responsável pelo acidente, ou não. Tá? Sim. Essa é a questão que vai ser levantada. Não previdenciária, no caso. Se provar, se comprovar. Né, a responsabilidade ou não da casa. Se for, por exemplo, por algum problema da própria casa e a pessoa entrar com uma ação contra a casa, porque, por exemplo, ela colocou em perigo, de repente, vamos dizer, caiu uma telha na cabeça da pessoa, vamos dizer, a telha estava solta. Isso foi um acidente por falta de manutenção da casa, né? Ou como teve lá aquele caso lá na igreja que caiu o forro da igreja nas pessoas, inclusive algumas pessoas morreram. Então, isso aí foi falta de manutenção, não é questão de trabalho voluntário que não gera nenhum acidente previdenciário, nada. Um outro exemplo, um outro caso que é praticamente o mais comum é de doença profissional, né? Então, e aí eu acho que pode se aplicar sim ao voluntário. Então, por exemplo, se o voluntário é uma pessoa que fica lá algumas horas digitando, tá? Fazendo um trabalho de digitação, e de repente ele pega lá uma tendinite, que é uma doença consequente da digitação. Tá? A casa pode ser responsabilizada, porque existem regras, né, aplicadas ao trabalhador, mas que aí eu acho que pode se aplicar também ao voluntário. Se a pessoa trabalha com digitação direto, só com digitação, ela tem que ter 10 minutos de descanso a cada 50 minutos trabalhado, exatamente para evitar a tendinite, né, que é a doença profissional. Então, um caso como esse, por exemplo, eu acho que a casa pode sim ser responsabilizada pelo fato de não ter dado o descanso e a pessoa ter adquirido a doença. Tá? Então, tudo vai depender desse levantamento para ver até que ponto a casa pode ser responsabilizada ou não. Tá? Bom, vamos passar para o Rodney, então, para depois nós encerrarmos. O Cícero tinha levantado a mão antes dele. Mas agora eu não sei o que aconteceu, ele parece que saiu. Cícero, você quer fazer ainda a pergunta? O Cícero ainda quer falar? Bom dia, eu gostaria sim, porque eu acredito que seja útil. Quanto à questão de duas entidades no mesmo endereço, é possível sim, porque, por exemplo, a nossa USE Distrital de Pirituba, a sede dela é dentro da casa Irmã Zoraide, que é uma casa espírita, o prédio é da casa espírita. Quanto à questão do registro da ata de eleição, pode sim a posse ser posterior, porém, ocorre que o cartório de registro de títulos e documentos cobrará uma outra despesa quando você for registrar a posse. Então, é conveniente fazer a eleição e posse na mesma data. Caso faça para depois, terá uma segunda despesa. É isso que eu queria apenas dizer. Muito obrigado. Ok. Mais algum comentário? Não, é verdade, tem esse problema da outra despesa, né? O que a gente só tentou porque se você faz na mesma hora, né, ou na posse, fica esse problema que o outro irmão aqui trouxe a questão do registro, né? Aí demora, 2 semanas para registrar essa ata e a conta dele travava bem nesse momento, entre essas 2 semanas, porque acabou o mandato, o outro não está registrado ainda e ficava esse lapso, né? É verdade, gera essa despesa a mais
mas pelo menos talvez seja uma forma de resolver a questão bancária. Eu concordo com você. Perfeito. Rodney, por favor, para nós encerrarmos. Gente, boa noite, não, bom dia, né? Antes de mais nada, agradecer aí ao doutor Marcelo, à doutora Rosana, as dicas que foram dadas. Eu tenho algumas dúvidas práticas que vão para a doutora Rosana e para o doutor Marcelo. A minha primeira dúvida prática é a seguinte: para economizar, como muito centro que vai ser criado, o centro vai ser criado, ele não tem um local específico, a gente está alugando locais, eu poderia colocar como sede a casa de algum dos diretores, ao invés de pôr um imóvel que é alugado, porque a casa às vezes é própria, e a pessoa está morando ali há 10, 15, 20 anos, a chance de mudar é muito pequena, quase nenhuma. Então a chance de ter que pagar para fazer alterações posteriores é raro. Poderia pôr o endereço de algum dos diretores? A primeira pergunta. Segunda pergunta, se fizer um estatuto básico com 2 diretores, como foi a sugestão do Marcelo, e colocar lá no regimento interno uma disposição mais conselho fiscal, conselho consultivo, poderia fazer? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o regimento eu não preciso registrar, as alterações lá no regimento posso fazer mais rápido e não preciso gastar dinheiro. Eu estou querendo tentar economizar ao máximo. E agora, para a doutora, essas 2 primeiras foram para o doutor Marcelo. Para a doutora Rosana, a minha pergunta é bem prática. Quando nós alugamos um imóvel, ele é caro. Se a gente consegue a isenção do IPTU, o proprietário do imóvel repassa isso para nós, abaixando o valor do aluguel. Mas ele vai querer receber o aluguel. Ele não é espírita. E para ele aquilo é um negócio. Quanto tempo eu tenho que ter de existência para que eu possa pleitear, doutora Rosana, na prefeitura essa isenção? Porque se eu acabei de criar o grupo espírita, é quase impossível que a prefeitura já vai autorizar essa isenção. Vocês acabaram de ser criados. Quanto tempo, em média, tem que ter de existência para poder alugar um imóvel e aí sim obter essa isenção que vai ser abatida no aluguel? O aluguel ninguém vai deixar de cobrar, a não ser que a pessoa seja do centro e está emprestando imóvel. Mas pelo menos a nossa experiência, eu e a Tânia, eles estão cobrando, a gente está pagando o aluguel das salas. A isenção vai reverter só em abatimento do aluguel. É isso que acontece na prática. Por isso que eu estou querendo saber essas situações que a gente está querendo economizar ao máximo, está faltando dinheiro. Rodney, a primeira pergunta, eu acho que sim, do ponto de vista jurídico, não tem problema funcionar no imóvel residencial, a sede do centro espírita, né? Depois a Rosana, melhor do que eu pode falar, eu já vi alguns casos, mas é mais para a empresa, não confesso que no cartório eu não vi se tem essa exigência. Quando você abre uma empresa, o sistema lá bate o CNPJ e se ele conversa com o IPTU e vê que é uma ZR, né, que é a zona residencial, a Receita não aceita. Agora, a Rosana depois vai responder melhor do que eu, se isso dá problema no CNPJ na hora de você registrar um centro espírita na residência por causa dessa questão Receita/zoneamento, tá? Do ponto de vista estatutário, jurídico, não teria problema. Você colocar a sede do centro espírita é rua tal, não sei o que, apartamento tal, do ponto de vista estatutário, nenhum problema. Talvez tenha esse problema no CNPJ, mas a Rosana responde. Com relação à questão do conselho, não, infelizmente não, porque conselho é um ato de administração. Então, o conselho, por ser um cargo de administração, ele tem que estar no estatuto, né? Você não pode criar um conselho e resolver um conselho por meio do regimento interno, né? O que você pode fazer no regimento interno, se você quer dar uma forçada, vamos dizer assim, né? Dar uma linha, né? Você cria um certo tipo de membro no estatuto diferente, assim, um membro opinativo, vamos supor, né? Esse nome.
existirão membros opinativos que terão direito a dar palpite, né, claro, falando aqui bem a grosso modo, sobre uns assuntos, tal. E aí, no regimento interno, você fala, olha, na questão tal, os membros opinativos responderão, tal, mas se você chamar de conselho, aí você tem que estar no estatuto, tá bom? Espero ter respondido aí essas questões. Bom, primeira coisa, no CNPJ, talvez não tenha nenhum problema, mas a prefeitura ela tem feito restrição para você instalar a empresa, por exemplo, num condomínio residencial, né? Um prédio residencial, pelo CEP, hoje em dia, para você, quando você vai abrir ou você vai fazer alguma alteração, eles têm um sistema de licenciamento, né? Esse licenciamento, ele já vê a zona que você vai estar, pelo CEP, pelo número do IPTU. Então, ele já restringe e fala que não, que você não pode abrir ali naquele local, né? Eu já tive, por exemplo, um advogado que ele queria abrir um consultório, um escritório dele no apartamento dele, e o sistema de licenciamento não deixou, falou que não era viável. Agora, tem casa que você abre, desde que você determina, como a gente falou, né, a sala 1. Antigamente o pessoal fazia muito isso, né, abria na garagem o centro espírita, e funcionava lá na garagem e tal, e morava na casa no fundo, ou tinha uma casinha no fundo. Isso daí depende da lei, na hora que você vai fazer o registro, o licenciamento, ele não anda para frente, ele não anda, né, nessa situação. Agora, é complicado também você colocar na sua casa, a não ser que você tenha um lugar privativo lá e que você coloque o centro espírita ali funcionando, talvez até temporariamente por conta da pandemia, né, que teve aí, muitas casas ficaram fechadas, etc. e tal. Outra pergunta que você fez, você pode até pedir imunidade, mas só daquela área que você usa, né, para o centro espírita. Quanto tempo tem que ter? Geralmente eles pedem 3 anos de movimentação, né? Eles pedem os últimos 3 balancetes, mas isso não impede que você já tenha alguma movimentação. Por exemplo, você abriu a casa espírita há 1 ano, você vai lá e faça o requerimento para a prefeitura. Ela vai analisar, vai depender também da pessoa que está analisando lá, porque não é uma regra que você esteja em funcionamento 3 anos. Não existe essa regra, entendeu? Eles vão fazer uma análise. Porque senão, o que acontece? Eu até li uma reportagem uma vez na Folha de São Paulo. Você abre um centro na sua casa, tá? Você deixa de pagar IPTU, você deixa de pagar IPVA do seu carro, você coloca o IPVA no nome do centro, você faz aplicação financeira, você não paga mais imposto de renda sobre a aplicação financeira, porque você é uma organização religiosa. Por isso que a prefeitura ela tem que ter algumas regras, vamos dizer assim, e investigar se aquilo é um centro espírita mesmo, ou é um cara esperto registrando tudo no nome de uma igreja que ele fundou, e ele é o fundador, e ele é o presidente vitalício, que deixa de pagar imposto pro resto da vida. Então, vocês imaginam, né? Porque pilantra tá cheio por aí. Então, por isso que a prefeitura vai exigir uma série de documentos para que a gente prove realmente que ali é um centro espírita, né? É isso aí. Tá bom, obrigado. Agradecido. Bom, eu acho que isso posto, nosso tempo já está estourado, né? Então, nós vamos para o nosso encerramento. Lembrando, como eu disse, que as perguntas que estão no chat e que ficaram sem resposta, né, serão, nós vamos encaminhar para os nossos palestrantes e depois as respostas
irão para o e-mail que foi deixado por ocasião da inscrição, certo? Bom, nós vamos então agradecendo, inicialmente aos nossos palestrantes, né, que tão bem se apresentaram para nós e tão bem nos esclareceram, né, a todos aqueles que participaram conosco aqui, né, e muito especialmente ao nosso amigo Edmar, que deve estar por aí também, que é o presidente aqui da nossa regional, da região de São Paulo, né, que deve estar por aqui presente conosco. Agradecer a ele também pela presença, né, especialmente. Enfim, esperando que tenha sido útil realmente a todos, né, que todos tenham aproveitado tudo aquilo que foi colocado aqui para nós. E um agradecimento ainda muito mais especial àqueles nossos amigos da espiritualidade, que com toda certeza estiveram aqui conosco durante todo esse tempo, né, nos dando essa sustentação, né, nos orientando, nos encaminhando, né, e de coração nós deixamos aqui a eles o nosso agradecimento, né, que tenha sido útil, que possamos aproveitar muito bem tudo aquilo que ouvimos aqui, e, por hora, nós vamos nos despedindo, esperando por todos, novamente, nos próximos eventos, né, esperando contar com todos nos próximos eventos. Muito obrigado, gente, e um grande abraço a todos. Tá? Até a próxima. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Tá, gente, obrigado.